E aí, pessoal, tudo bem? Bom, nessa aula a gente vai falar um pouquinho de controle de obras, porque no final das contas a gente não consegue pensar em planejamento de obras sem o controle delas. Tá, recapitulando, quando a gente fala de planejamento, controle, basicamente o que a gente está buscando? A gente precisa listar as nossas atividades, a gente precisa de cronologia, afinal de contas essas atividades precisam ter um início e um fim bem determinado, por conta disso a gente tem que lembrar das datas. No caso de atividades menores, a gente consegue mudar para horas ou até para dias, meses, depende do que você está planejando na realidade. E como a gente fala agora de controle, a gente precisa estar sempre acompanhando. Afinal de contas, o intuito de você planejar é que algum dia seja executado, por conta disso você vai precisar medir e, consequentemente, reajustar para que fique próximo da realidade. Tá. O guia da aula, como a gente comentou, é basicamente falar um pouco de controle de obras, o que é o controle de obras, o planejamento estratégico de longo prazo, o de médio prazo e o de curto prazo. A gente vai ver um pouquinho do que é cada um deles e como a gente utiliza. Tá, um conceito rápido do que é controle, no geral. Controle de obras é processo de tomada de decisão que envolve o estabelecimento de metas e dos procedimentos necessários para atingi-las, sendo efetivo quando seguido de um controle. Basicamente, isso a gente fala de planejamento. Quando a gente planeja, a gente vai definir as nossas metas e vai definir quais são as nossas atividades para alcançar essas metas. Associado a isso, a gente precisa do controle. Por isso que a gente não pode falar de planejamento sem falar de controle de obras, uma vez que a gente planeja e a gente acompanha para que a gente possa atingir as metas planejadas. Isso é um conceito de Formoso. Tá. E agora, o que é controle de obras efetivamente? Basicamente, o controle a gente vai buscar acompanhar o desempenho. Uma vez que a gente planejou, a gente tem um desempenho esperado e a gente precisa acompanhar para ver se esse desempenho está sendo atingido. A gente precisa efetuar medições durante o desenvolvimento. Essas medições são temporais, então vai depender do que você está planejando. Ela pode ser uma medição diária, uma medição semanal, quinzenal, mensal. Então vai muito da magnitude das atividades planejadas. E uma vez que a gente faz essas medições, a gente consegue entender e associar em que ponto que a gente está e quais as ações corretivas que a gente pode fazer, caso a gente não esteja no ponto esperado, e quais as ações preventivas que a gente pode fazer para que a gente atinja o ponto esperado e continue atingindo os próximos pontos. Tá, então agora o que é que a gente imagina com plano estratégico? Quando a gente fala em plano estratégico, a gente está pensando em planejamento a longo prazo. A gente tem metas de longo prazo, são metas que a gente não vai atingir agora, mas que a gente espera que com o passar do tempo essa meta seja atingida. A gente precisa, no plano estratégico, identificar quais são os meios disponíveis para que a gente alcance essas metas de longo prazo que a gente acaba de comentar. A gente também precisa analisar os projetos e a viabilidade deles, porque como a gente está falando em longo prazo, a gente pensa no projeto por um todo. Então você precisa pensar na viabilidade e entender o que é que o projeto traz. No geral, a gente tem a utilização de softwares. O mais convencional é o MS Project, onde a gente consegue estar trazendo toda a gama de atividades que a gente precisa e elaborando elas ao longo de todo o decorrer do nosso empreendimento. E a gente também trata, no geral, nesse plano estratégico, do ambiente interno e o externo. Nesse caso, quando a gente trata de obras, o ambiente interno é justamente o canteiro de obras e o ambiente externo é todo o entorno que vai subsidiar a obra. Desde o escritório ao fornecedor, até as imediações, vizinhos. Então são coisas que a gente precisa estar se preocupando e que a gente vai trazer tudo isso para dentro do planejamento de longo prazo. Basicamente a gente vai listar tudo que vai ser afetado pelo nosso empreendimento, nesse caso obras. E um grande detalhe do plano estratégico de longo prazo, que talvez seja um dos mais importantes, principalmente para a execução da obra, é o período de aquisição de materiais. Em obras de grande porte você tem materiais que acabam sendo mais complexos e que demandam um tempo de aquisição muito maior. Por exemplo, quando a gente imagina elevadores, você não vai chegar amanhã e vai comprar um elevador para o seu prédio porque você não vai conseguir. Então tem todo um processo de cotar, orçar, ter reuniões, a predisposição dos elevadores em projetos. Então, elevadores é um detalhe que você vai ter pelo menos uns 90 dias aí de prazo para contratação. A mesma coisa quando a gente pensa em cerâmica. Quando você está falando de cerâmica, você precisa garantir
que toda aquela cerâmica que você vai precisar seja do mesmo lote. Então, no geral, a gente precisa também de uns 90 dias de antecedência para que a gente possa fazer essa contratação. Esses são exemplos de materiais que precisam entrar no plano estratégico para que a gente tenha o período de aquisição de longo prazo. Porque caso a gente fuja dele, a gente não vai ter como diminuir esse prazo e vai acarretar no atraso das atividades. Olá! Se você chegou até aqui é porque você está gostando da aula. Então, que tal um super desconto exclusivo para você aproveitar o curso completo? Copie o cupom de desconto que está aparecendo na sua tela e utilize-o no ato da compra. O link do produto está na descrição do vídeo. Até mais! Bom, como a gente falou de atraso, agora a gente entra na projeção de atraso. Ainda dentro do plano de longo prazo, a gente consegue já estipular a projeção do atraso. A gente vai fornecer a data de início e de término de cada uma dessas atividades, sendo assim a gente já tem mais ou menos uma noção da duração delas. Então, a gente vai poder acompanhar isso em obra e, dado esse acompanhamento, a gente vem e faz a medição do atraso e a gente repassa isso para o nosso planejamento de longo prazo para que a gente possa estar, mais uma vez, atualizando e entrando naquela situação de que a gente chegou no atraso, a gente precisa perceber como vai ser corrigido e o que pode ser prevenido para que esse atraso não impacte nas próximas atividades. A gente também consegue identificar o quão atrasado a gente está em relação ao planejamento inicial. Uma vez que a gente já mediu e reajustou, a gente consegue comparar o que a gente tem atualmente e o planejamento inicial, tendo assim uma discrepância e percebendo qual é a magnitude desse atraso. E, basicamente, uma vez que você já está atrasado, você tem que iniciar a tomada de decisões antecipadas para que a gente possa recuperar aquele atraso nesta atividade e não impactar nas demais. O indicador de desvio de prazo. E agora, como é que eu vou saber o quão atrasado eu estou ou onde eu deveria estar? Basicamente, a gente tem uma formulazinha que ela é bem tranquila e que indica muito bem o nosso atraso. É o término real menos o término planejado, dividido pela duração do planejamento do projeto. Então, basicamente, você vai pegar a data que você terminou o projeto, menos a data que você iniciou, dividido pela duração que você tinha estipulado, e aí você consegue identificar o desvio do seu prazo, quanto você desviou do que realmente foi planejado. Bom, agora a gente vem falando do plano de médio prazo, ou tático, se vocês preferirem. A gente tem um vínculo entre ele e o planejamento de longo prazo, porque uma vez que o planejamento de longo prazo está feito, o de médio prazo é uma pequena fração desse de longo prazo. A gente tem o intuito de proteger sempre a produção, porque a nossa produtividade vai influenciar diretamente no nosso planejado. A gente precisa, nesse planejamento de médio prazo, estar sempre analisando as restrições, já que a gente já tem a lista de atividades que a gente precisa fazer. A gente já tem a data de início e a data de término, a gente precisa se antecipar um pouco, analisar quais são as restrições dessas atividades que a gente tem para executar e como a gente vai resolvê-las. E um detalhe importantíssimo é o período de aquisição também. Dessa vez, um pouco menos gritante do que no planejamento de longo prazo, já que o período de aquisição de materiais, nesse aspecto, ele também é de médio prazo. Então, o que acontece? Já não é um período tão grande, eu preciso me antecipar coisa de 30 dias ao invés dos 90 anterior, para que eu possa garantir que o meu material esteja em obra e ele não seja uma restrição para quando a gente iniciar a produção daquela atividade. E a gente tem um grande indicador desse planejamento de médio prazo, é o IRR, ou o tempo de payback, tempo de retorno do seu investimento. No geral, quando a gente trabalha em planejamento, no ponto do médio prazo, a gente já consegue estipular o tempo de retorno daquelas atividades que a gente está exercendo agora. Sendo assim, o tempo de retorno serve como um bom indicador do quão próximo ou distante a gente está do que foi planejado e do que foi executado. Já no plano de curto prazo, o operacional, a gente tenta orientar diretamente a execução da obra. Esse plano já é um plano que vai ser muito mais utilizado no dia a dia da obra. Ele vai ser implantado e utilizado lá. A gente pode medir de forma semanal ou quinzenal. No geral, a depender do seu serviço, o quinzenal seja mais recomendado para que você não perca tanto tempo medindo, atualizando, e acabe não tendo tempo para acompanhar as demais funções. A gente tem também o funcionamento das atividades. O que é que a gente planeja, o que é que a gente almeja com o plano de curto prazo? É justamente proteger o funcionamento das atividades diárias. A gente precisa que a obra esteja evoluindo dia após dia,
para que a gente possa manter os nossos outros planejamentos. Então, basicamente, esse planejamento de curto prazo, ele vai garantir o dia a dia de obra para que a gente possa atingir as metas que a gente planejou nos nossos outros planejamentos. Nesse daqui, a gente tem uma forte participação da equipe de obra, porque, mais uma vez, ele é voltado para a obra, ele vai ser aplicado no dia a dia de obra. Então, a participação da equipe que está na produção é 100%. A gente tem como principal indicador para ele o percentual de planos concluídos. Basicamente, o percentual de planos concluídos é você chegar e fazer as medições do que você planejou. Hoje a gente planejou progredir 50% nas atividades A, B, C, D. Então a gente precisa estar acompanhando para ver se a gente conseguiu atingir esses 50, esses 40, 60, ver até onde a gente conseguiu progredir nessas atividades que a gente tinha imaginado. A progressão além do que foi planejado é um pouco difícil, mas acontece. Então ela vai gerar folgas para as próximas tarefas subsequentes. Por conta disso, a gente recomenda essa subdivisão de semanal ou quinzenal, para que você não perca tempo nesse processo de planeja, mede, planeja, mede, planeja, mede. Você tem que planejar num tempo onde você consiga medir e dar continuidade às suas atividades. Agora, para finalizar, a gente tem um resumozinho, onde a gente pode identificar os 3 tipos de planejamento e onde cada um deles vai estar atuando, quais os seus impactos no geral. O estratégico de longo prazo, ele vai servir para que a gente possa definir as nossas metas e como atingi-las ao decorrer de todo o projeto. A gente vai se atentar também para as aquisições, porque eles vão virar restrições para as futuras atividades, então a gente já previne nesse aspecto. O tático, que já é de médio prazo, ele vai ter o mesmo processo de aquisições e ele vai ser um fragmento do nosso de longo prazo. E o operacional, que é o dia a dia da obra, onde a gente vai estar buscando garantir que a gente vai executar aquelas tarefas que a gente tinha planejado para aquela semana, para aquela quinzena, para o período de tempo que foi estabelecido. Basicamente, nesse operacional, você vai ter os problemas corriqueiros que você enfrenta no dia a dia de obras e o resultado dele vai alimentar o de médio prazo e o de médio prazo vai alimentar o de longo prazo para que a gente tenha toda a continuidade da obra. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham entendido direitinho alguns conceitos de planejamento e de controle para que a gente possa ter um acompanhamento melhor do curso e das obras no geral. Até mais!